E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. De uma mesma fala. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemo-nos uma cidade, uma torre, cujo cume tome nos céus, toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. E desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Capítulo 11 de Gênesis, versículo 1 até o 9, em nome de Jesus. Bem-vindo ao canal e agradeço a cada um de vocês que assiste ao meu canal e não esqueça de deixar o like, né? E abençoar o canal Dois Caminhos. Obrigado, bem-vindo a mais uma palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre essa confusão de línguas. Nós aprendemos por muitos anos, por esse tempo todo, algumas coisas fora de contexto dentro das escrituras sagradas. E até hoje persevera essa falta, essa descontextualização, porque às vezes a gente fica pensando, mas puxa vida, como pode chegar a uma conclusão, né? Aqui no capítulo 11, né, a gente vê, por exemplo, o início da criação, lá no capítulo 1, versículo 1 a partir, né? A gente vê a criação de Deus, a gente vê a ordenança de Deus, tudo que vai acontecer. E o que mais me impressiona até hoje é a forma como as pessoas, né, os teólogos ainda tratam Deus. Tratam Deus como se Deus não tivesse soberania absoluta daquilo que faz. Dá a impressão que Deus não sabe o que criou. Dá a impressão que Deus está descobrindo aquilo que criou, né? Então, se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, presciente, e Ele é um Deus que sabe, muito antes de eu pensar o que eu vou dizer, muito antes de eu pensar que eu vou fazer, né? Ele já sabe tudo, porque Ele é princípio e fim. Ele é o primeiro e o último. Então, se nós pensarmos que esse Deus, de fato, ele sabe de todas essas coisas, antes mesmo da gente pensar, assim como ele disse a Isaías, disse a Moisés: olha, Moisés, quem foi que fez a língua, né? Quem fez foi, né? Aí ele fala: quem foi
né? Muito antes de você nascer, muito antes de você nascer, ele diz para Isaías, diz para Jeremias, eu já te conhecia, eu já sei quem você é, né? E te escolhi você para ser, né? Então, onde fica essa soberania de Deus quando Deus sabe de todas as coisas? Ele é absoluto, muito antes. O nosso futuro compete a Deus. Como é que eu posso acreditar que o nosso futuro compete a Deus se, se Deus está aprendendo com o homem, ou o homem tem que aprender com Deus? Deus está descobrindo o homem. Nossa, criei um homem pecador. Que é isso? Não era isso não. Mas como é que Deus pode criar um ser que ele que se espanta, né? Que deixa ele assustado. De repente ele tem que destruir tudo, começar de novo. De repente ele tem que se arrepender, não. Ô, Noé, eu me arrependi, sabe, de criar o homem. Agora eu vou destruir tudo, porque esse homem aí é muito mau. É algo assim, só mesmo na contextualização da ignorância nossa humana e achar que isso é real, verdadeiro. Não é exatamente isso. O que está escrito aqui, o contexto é outro. O contexto é a decisão de Deus. É quando Deus vai tomando decisões para facilitar a vida do ser humano, para facilitar o projeto dele. Porque se depender do homem, o projeto de Deus nunca realiza. Porque o homem é ignorante, mercenário, né? Que vai sempre, né? Naquela cobiça de ser. Então, então eu fico assim pensando, quando eu estou ouvindo mensagens, né? As pregações, eu fico assim, imaginando, nossa, totalmente fora de contexto. Porque o que acontece aqui nesse capítulo 11 de Gênesis, a gente já viu aqui uma parte da história passada antes disso, né? E chega num ponto no capítulo 6, segundo, né? O que está escrito aqui é a corrupção geral do gênero humano. Quem é que escreveu isso? O autor que está escrevendo isso, né, é inspirado por Deus para que o homem entenda, né, para que o homem, né, é, dentro do seu tempo, né, tudo para o homem tem o seu tempo. O homem não pode consumir tudo de uma só vez. É como diz Paulo lá, ele fala assim: eu só dei a vocês alimento, né? Líquido, ou seja, ele fala leite, usa a palavra leite, né? Porque vocês não podem comer alimento sólido ainda, vocês são muito, como criança, acabou de nascer, vocês têm que ser, né, levado devagar, então é conforme a ignorância vai se libertando, como diz a palavra de Jesus, que ele diz, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conforme você vai se adentrando no conhecimento, vai aprimorando, você vai saindo da ignorância, você vai crescendo. Então, aqui Deus toma uma decisão de destruir ou seja, todo ser, entre aspas, porque Deus preservou vidas
Então não foi todo ser. Então há uma razão mais profunda de Deus ter feito exatamente isso que fez. Não foi só pelo pecado, pela corrupção. Aqui dá a nos entender que sim. Mas se a corrupção é de quem? É humana? Ou inclui também todos os animais da terra? O que tem a ver? Os animais também é vida. Os animais é vida. O que tem a ver os animais com os seres humanos? Por que Deus destruiu todos os animais e todos os seres humanos da terra, deixando apenas Noé e a sua família, ou seja, 8 pessoas, seus 3 filhos, sua esposa e suas noras. Então, você tem que entender que a decisão de Deus aqui tem algo mais que talvez nós não conhecemos. Isto ainda é desconhecido. Há uma razão muito mais profunda do que simplesmente. Mas aqui, dentro desse contexto, nós temos que respeitar que foi escrito assim, né? Aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se. Peraí, mas não era para a ordem não é essa? Multiplicar? Então, então a ordem está correta. Então por que de repente há por causa do pecado? Mas peraí, Deus não sabe que o homem é pecador? Não. Aí Deus resolve porque o homem é pecador e ele não quer que ele criou o homem, né? O pecado já acontece lá no Éden, não foi? Então, peraí, mas o pecado acontece no Éden, mas o pecado não começou lá em cima. Então, então alguma coisa ainda está oculto aqui desse contexto. Por que Deus faria isso? Há algo, mas talvez seja uma questão de adaptação. Então Deus está colocando tudo dentro de uma adaptação. Mas vamos resumindo aqui. Quando isso acontece, o dilúvio acontece, destruiu tudo. Ficou só Adão, ficou só Noé, sua esposa, suas noras, seus filhos. A mesma ordem que Deus deu lá no passado, crescei, frutificai e multiplicai, e enchei a terra, espalhe. Essa ordem não é só para o homem, é para a criação de Deus. Todo que vive sobre a terra e que respira é dada por Deus para que se espalhe por a terra, porque então agora a mesma ordem é dada, porque não tem mais nada sobre a terra. E isso não tem nada a ver com orgulho, não tem nada a ver com é, os pecados, porque o homem nunca deixou de ser pecador. Atrocidades sempre existiu. São, né? Graças ao Senhor nosso Deus, nós não, talvez não enxergamos as tantas atrocidades que existem pelo mundo afora, mas nunca deixou de existir. Mas aí o que acontece?
chega a ordem é dada a essa família de, né, Noé, a essa família aqui, para que eles também né, multipliquem, para que eles cresçam, para que eles espalhem por toda a terra, né? Mas aqui tem um probleminha que precisa ser resolvido. Porque, logicamente, nós somos uma família, vamos ficar todos unidos, por que não? Qual que é o problema de ficar unidos? Nós temos que ficar unidos. Afinal de contas, nós falamos a mesma língua, nós falamos o mesmo idioma, então nós temos que ficar unidos. Então, independente disso, quanto mais vai se multiplicando, mais vão espalhando para a terra. Por que não? Lógico, né? Israel era uma nação em que grande, era uma nação que muito às vezes ficava o templo de Salomão, ou seja, o templo construído em Israel, em Jerusalém, se tornava longe para muitas pessoas que levava dias de viagem, né? Onde tinha que fazer ali aquela, né, viagem longa, se quisesse ir, né? E o povo que morava muito longe, eles tinham uma única obrigação, uma vez por ano, eles tinham a obrigação de ir a Jerusalém, ao templo em Jerusalém. Então, imagina, e eram todos uma mesma língua, uma mesma família, composta de uma nação. Então, quando nós olhamos para o contexto, Deus, ele vê uma grande nação aqui, já formada, e esse povo tudo unido, junto, ali, né? Construindo, fazendo coisas, já tem ali, né? Eles são bem mais sábios do que os primeiros antes deles. São cheios de conhecimento, tem bastante conhecimento e que estão, né, a palavra diz aqui que se você olhar aqui o capítulo, né, Deus fala, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua, mesmo idioma. O Brasil é um país que só tem um idioma, qual é o idioma português, e todos vivem numa única nação, né? E construindo sempre, né, o futuro do país. Então, como é que eu posso, por exemplo, eu posso, né? Porque hoje, graças a Deus, todo o mundo está habitado, né? Não há nenhum espaço no planeta que não esteja ocupado por uma nação. E cada nação fala a sua língua. E nós falamos a língua portuguesa. A língua portuguesa. Então nós estamos aqui, nós vivemos aqui. Nós somos portugueses, nós somos brasileiros. Podemos ir em outras nações? Podemos. Mas aqui não tinha outras nações. Só tinha eles. Uma única língua. Então ele fala, isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem a fazer. Então, eles só podem ser espalhados pelo mundo. É isso que a palavra está dizendo. É o que Deus está dizendo aqui. Eles podem ser espalhados pelo mundo. Mas se eles continuarem falando a mesma língua, eles não vão espalhar pelo mundo. Eles não vão né, habitar o mundo, né, o planeta Terra. Eles não vão construir nações.
vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai tomar conta do mundo, mas é uma nação só. O mundo vai ser composto de uma única nação, de uma única língua, de um único... Não, Deus quer uma diversidade. É isso que Deus está dizendo aqui, Ele quer uma diversidade. Então Ele vai confundir essas línguas, essa língua. É como se Deus chegar aqui no Brasil e falar assim, ó... Chegar aqui no Brasil, tá? Você tá muito esperto, viu? Né? Então, para Deus, você olha para o Brasil e diz assim, olha, eu vou... Esse povo aqui, ó, é como se ele dissesse aqui, ó, esse povo, né? Eis que esse povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que vão começar, né? Que começaram a fazer. Então Deus está olhando o que já todo mundo já está fazendo, né? Opa, Deus já desenvolvido, já conhece bastante coisa. Não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Então agora, aí sim, Deus fala, agora eu vou espalhar esse povo. Porque eu não quero só uma língua nesse mundo. Nesse mundão que eu criei. Nesse planeta Terra que eu criei. Mas eu quero, né, que vamos confundir a língua deles para ter uma diversidade de língua, para ver novas descobertas, para dificultar também, né, o relacionamento, porque Deus quer que o homem expõe tudo que ele tem por dentro, que ele foi criado, né? Porque o homem, apesar da ignorância que nós temos com relação a Deus, o homem é muito sábio. Se a gente olhar para o que o homem já construiu no passado e que nos admira até hoje, o homem nunca foi tão besta assim, né? Então a gente tem que perceber que Deus aqui, ele está fazendo com que essa única língua se torne uma diversidade de língua. E aí, então, ele fala, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda com um ou outro. E assim Deus espalhou, porque de repente cada um, né, começa, não, peraí, mas não estou entendendo o que o outro lá está falando, mas o que é isso? O que aconteceu? Não, vamos sair daqui, vamos embora, porque aqui não é nosso lugar não. E aquele lá está falando, nossa, e aí cada um vai pegando o seu rumo e vai se encontrando uma nova terra, um novo local, e vão, né? E eles já estão preparados para isso, preparados para construir, preparados para começar, preparados para... Não é como o início, que foi tão difícil, né? Lá para Adão, Eva, né? Que tiveram que conhecer tanta coisa, aprender com a terra, aprender com a agricultura, como lidar com a terra, como lidar com os animais, como, né, armazenamento, como preservação, aquelas coisas. Tiveram muito trabalho para poder, pela luta da sobrevivência. Aqui não, aqui eles já estão mais desenvolvidos, têm muito mais conhecimento, porque eles aprenderam, né? Deus preservou essas vidas, já com todo esse, né? Eles já sabiam como lidar com a terra, já sabiam como lidar com os animais, já sabia como preservação, e ali essa nação já era grande, cresceu aqui nesse ponto aqui, ela já era uma multidão de pessoas, mas só tinha esse problema. Como, né? É como eu disse, como exemplo, Brasil falando Brasil, né?
na língua né, Brasil, nosso português brasileiro, e todo mundo, né, onde você vira, está falando a mesma língua. Você olha para lá, tem falando a mesma língua. Você não tem dificuldade nenhuma de relacionar com todas as pessoas do mundo, do país, né? Se você sai daqui, eu moro em Minas Gerais, na cidade de Varginha, aqui na cidade de Varginha, aqui na cidade do ET, mas se eu saio daqui, eu vou para a capital, Belo Horizonte, lá todo mundo tá falando a mesma língua, eu vou para São Paulo, tá falando a mesma língua, eu vou lá para todo lado do país, onde eu for, nos 4 cantos do país, não vou ter dificuldade de se relacionar com as pessoas, né? Mas imagina se eu quero ir para um outro país estrangeiro, aí eu vou ter que aprender a língua deles, vou ter que né? Vou ter dificuldade de adaptar ali. Então, o que que acontece? Isso foi ruim? Não, isso foi ótimo. Foi muito bom. Deus, na sua sabedoria, Deus no seu conhecimento, na sua, né? Ele fez algo que é maravilhoso, porque hoje nós olhamos para o mundo e sabemos que temos uma diversidade de línguas, temos né, cada um seu país descobrindo, né, fazendo sua, lutando pela sua sobrevivência. Então, o contexto aqui não tem nada a ver com orgulho, porque o homem é orgulhoso, o homem é mercenário, o homem é egoísta, o homem é cobiçoso. Isso tudo Deus sabe que ele é. Deus não vai destruir o homem, né? Olhar para isso aqui como se fosse um pecado ou um erro do homem, não. E Deus está, então, o que tem a ver isso aqui com, com o orgulho do homem, o egoísmo do homem? Se o homem ele nasceu assim, foi criado assim, Deus criou ele desse jeito. Então, eu fico olhando e pensando, nós precisamos olhar para o contexto bíblico de forma real. Isso não vai fazer diferença à nossa fé, porque a nossa fé é algo que nós temos que ter, porque nós sabemos que Deus é Deus. Aqui Deus está mostrando a sua soberania, que Ele faz o que Ele quiser. Ele pode transformar o país, nosso Brasil, assim, e, e confundir a nossa língua toda. Aí Minas Gerais vai falar uma língua, o São Paulo fala outra, Pernambuco fala outra, e aí nós vamos ter que, né? Eu sou mineiro, vou ter que ficar só em Minas Gerais, porque eu não falo outra língua. Mas se eu quiser ir lá para São Paulo, eu vou ter dificuldade, porque aí eu vou chegar lá e Deus já confundiu tudo, e eu não vou conseguir, eu vou ter dificuldade para me adaptar lá. Irmão, acorda, estude a Bíblia, leia, né? Não fique só cauterizado no que só aceitando aquilo que vão te ensinando. Ensinar é bom, aprender é bom, né? Mas se você estudar a Bíblia, é como a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe, Deus guarde, proteja, dê saúde, força, coragem na luta, e que onde você estiver,
seja qual a língua que você fala, idioma que você fala. Lembre que tudo isso é soberania de Deus. Deus é grande e poderoso, Criador do céu e da terra. E dê saúde a cada um de nós, pela nossa sobrevivência, pela nossa vida, né? E que possamos ser cada dia mais diante de Deus. Obrigado, até o próximo vídeo. E não esqueça, Jesus está voltando.